Boa noite, Espaço Jovem. Boa noite, pessoal que está nos assistindo nessa live. Então, nós vamos continuar o nosso culto e agora vamos para o momento onde estudamos a palavra de Deus. Primeiramente, eu gostaria de orar com você. Aí onde você está, da maneira que você está, feche seus olhos e converse com Deus. Senhor, obrigado a Deus por mais esses momentos, por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor é o nosso Deus presente, porque o Senhor não está longe, o Senhor está perto. Muito obrigado porque o Senhor tem provido em meio a tanta dificuldade. O Senhor não tem deixado faltar nada para o teu povo, para os teus filhos, ó Deus. Assim como o Senhor falou, se os lírios do campo, se os pássaros são belos e têm o que comer, ó Deus, que dirá os teus filhos. Que o Senhor esta noite fale através da tua palavra conosco, nos ensinando e nos ajudando, ó Deus, a entendê-la, porque sabemos que isso é unicamente, exclusivamente a ação do teu Espírito. Isto é o que eu oro, isto é o que eu peço, isto é o que eu te agradeço. Em nome de Cristo Jesus, amém. Então, pessoal, nós vamos ver um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de João, e exatamente no capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Pega a sua Bíblia, ligue o seu celular e vamos ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. O que a palavra dele nos diz. E hoje veremos nas palavras do nosso Senhor Jesus algo que ele nos deixou. Algo que ele falou diretamente para os seus discípulos e para aqueles que estavam ao seu redor. E nós veremos também as ações do nosso Jesus. E essas palavras, ou esta palavra que ele falou, e em muitos relatos em toda a Bíblia existe, é milagre, ou milagres. Quando ouvimos a palavra milagre, nós imaginamos algo extraordinário, algo estrondoroso, gigantesco. E de fato é. Mas também eu gostaria que você pensasse sobre uma outra perspectiva desta palavra. Sobre algo que às vezes nós não enxergamos, porque não vemos aquela atmosfera gigantesca. Porém, eu posso afirmar para você que existe milagre na sua vida inteira. Que existe milagre quando você acorda. Que isso é extraordinário. Que existe milagre quando você está andando na rua, quando você está indo para o seu serviço, quando você está indo para a faculdade. Que existe milagre em tempo de pandemia, quando você não perdeu o seu serviço ainda. Ou quando você perdeu o seu serviço e mesmo assim não te faltou nada. Eu gostaria de ver com vocês 4 afirmações que o nosso Deus, na forma encarnada, quando esteve na Terra, nos deu. 4 afirmações que estão no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 38 ao 44. São esses versículos que nós vamos ler. E o texto bíblico do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 38 ao versículo 44, diz assim: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Versículo 39. Tirem a pedra, disse ele.
Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. As 4 afirmações que eu gostaria de pensar com vocês, que o próprio Senhor Jesus nos dá e nos deixou no Evangelho de João, capítulo 11, nesses versículos que nós lemos, são as seguintes: uma pedra, uma mulher, um agradecimento e uma ordem. Vamos tentar ver e entender o que a palavra de Deus nos diz com essas 4 afirmações. Primeiro, eu gostaria de dizer para você que isso que nós acabamos de ler ultrapassa a capacidade humana de explicar e entender por completo. Uma pessoa que havia morrido, e não no mesmo dia, uma pessoa que estava morta há 4 dias. É difícil de entender isso. É difícil de explicar isso. Porém, essas afirmações foram reais e podemos tirar lições grandiosas para as nossas vidas. E a primeira lição que eu gostaria de ver com você é a primeira afirmação que o próprio Jesus nos deu. Uma pedra. O versículo 39, dos versículos que nós lemos, do capítulo 11 do Evangelho de João, diz: Tirem a pedra. Pense um pouco, reflita. Se esse Jesus que ressuscitou um homem que estava morto há 4 dias, não teria poder de ordenar que a pedra saísse do lugar sozinha. Você acha que sim ou você acha que não? Se esse Jesus que ressuscitou um morto não teria poder de pensar e a pedra ser destruída. Porém, o texto nos diz que Jesus olha para aqueles que estão em volta e diz: tirem a pedra. Ele estava decidido a ressuscitar Lázaro. Porém, ele usa algumas pessoas no seu milagre. O imenso poder de Jesus, quando nos alcança, ele não anula a tua responsabilidade. Ele não anula a responsabilidade que o homem tem. Nós não podemos dizer que cremos em Cristo agora e de fato entendemos o seu poder e o que ele tem feito e as maravilhas que ele tem feito na nossa vida e simplesmente olhar para isso e pensar: não, agora eu tenho menos responsabilidade sobre esse assunto, eu tenho menos responsabilidade sobre a minha família, eu tenho menos responsabilidade sobre o reino de Deus, eu tenho menos responsabilidade sobre a igreja de Cristo, eu tenho menos responsabilidade sobre as pessoas a quem não foram alcançadas ainda por esse Cristo, que eu creio. O imenso poder de Deus não tira a sua responsabilidade.
Jesus decide dar ao homem algo para fazer. Foi assim no Éden, quando ele deu tarefas para Adão. É assim na sua vida. É assim na minha vida. É assim na vida de todo crente. Jesus nos dá tarefas. Agora, quais têm sido as tarefas prioritárias na sua vida? Se estamos falando do reino de Deus, esta sim é a tarefa mais importante que Jesus te deu. Se estamos falando em adquirir bens e juntar riquezas nesta terra, esta não é a tarefa mais importante que Jesus te deu. A tarefa mais importante que Jesus te deu é levar a boa nova para os perdidos. É falar desse Deus. É dizer que esse Deus é tremendo, é tão poderoso que Ele nos usa. Não porque somos bons, mas porque Ele nos dá responsabilidade no seu reino. A segunda lição que eu gostaria de ver com você é sobre uma mulher. Versículo 39 continua e diz: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. A irmã daquele homem que estava morto, ao ouvir Jesus falando, tirem a pedra, ela fica pasma, ela fica perplexa e fala: Senhor, já faz 4 dias que ele está morto, ele está cheirando mal. Podemos dizer, quando ouvimos essas palavras, ou quando lemos essas palavras, o seguinte: que incredulidade! Meu Deus! Mas devemos dizer o seguinte: que realidade! Meu Deus! Porque, queridos, vamos ser realistas. Quando a dificuldade aparece, quando algo sai dos trilhos, nós falamos como essa mulher. Nós duvidamos sobre coisas que o nosso Deus nos diz. Mas eu não sei o que o nosso Deus está dizendo para mim neste momento. Eu nem sei que existe um Deus que fala com o ser humano. A Bíblia é a forma que Deus vai falar contigo. A Bíblia é a forma que Deus vai se revelar a ti por completo. Nós somos como Marta. Infelizmente ou felizmente, porque se acharmos que não somos como Marta, estaremos nos colocando um pouco acima do que realmente somos. Se enxergarmos que somos como Marta, nos colocaremos numa posição de dependência deste Cristo que nos sustenta. A nossa fé, ela desfalece em tempos de aflição. Você pode ter certeza disso. A nossa fé é colocada à prova, como o Cadu, no começo do louvor ali, falou um pouco sobre isso. Mas dificuldades virão, aflições virão. Olha os tempos que estamos vivendo. Quem diria que aconteceria isso que está acontecendo? Pois é, está acontecendo. Em dias de saúde física, de saúde mental, dias sem doenças, nós falamos com facilidade das coisas espirituais, das coisas de Deus, das coisas do seu reino, de quem Ele é.
do que ele faz, do que ele está fazendo, do que ele fará ainda. Mas falaremos com imensa dificuldade sobre as coisas espirituais no tempo da dificuldade. Jesus ainda responde à mulher. Jesus, ele é maravilhoso. A sua divindade nós enxergamos no seu diálogo com as pessoas. No versículo 40, ele diz o seguinte: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Olhem essas palavras, anotem, grifem essas palavras. Uma palavra de repreensão, pode nos soar ao primeiro momento, mas ao mesmo tempo uma palavra de conforto. Jesus está afirmando àquela mulher, aquela seguidora dele, que aqueles que confiarem nele, em Jesus, estarão seguros. Que aqueles que crescem veriam a glória de Deus. Quando Jesus, você pode folhear sua Bíblia depois com calma e ver alguns versículos antes desse mesmo capítulo, é a mesma resposta que Jesus manda e fala: calma. As irmãs de Lázaro, elas ficam apavoradas porque o seu irmão está doente e o seu irmão vem a falecer. Jesus fala: calma. Se vocês confiarem em mim, crerem em mim, vocês verão a minha glória. Queridos, Deus ainda está no controle. Deus sempre esteve no controle. Deus sempre estará no controle. Guarde essas palavras que não são minhas, mas são verdades da palavra de Deus. Deus, ele não nos criou e nos abandonou. Deus esteve sempre no controle, está no controle e estará eternamente no controle de toda e qualquer situação. Quando tu passa por uma dificuldade, seja ela qual for, Deus está no controle. Quando tu passa por dias bons, seja quantos forem, Deus também está no controle. Precisamos exercitar a nossa fé. Como o autor de Hebreus nos diz, nós não precisamos ver para crer. Aquele que creu em Cristo, aquele que entrou para a família de Deus, aquele que se reconciliou com o Deus Criador, ele não precisa ver para crer. Ele crê e por isso ele vê. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas que dificuldade isso! Deposite essa fé ou essas atitudes em Deus. Terceira lição que eu gostaria de ver com você é um agradecimento. Versículo 41, o próprio Jesus está dizendo: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Notem o motivo de Jesus ter dito essas palavras. São riquezas extraordinárias
E essas riquezas, elas não se perdem. São riquezas espirituais. Jesus disse isso por causa do povo que estava ali. Para que aquelas pessoas passassem a crer em Deus. Passassem a crer que o próprio Deus enviou Jesus. E que Jesus era um com Deus. Isso é o motivo mais valioso dessas palavras. E por isso Jesus faz um agradecimento. Ele não precisava afirmar que Deus o ouvia, ou pedir para Deus o ouvir. Jesus está prestes a ressuscitar um homem, mas o alvo de Cristo sempre foi a tua ressurreição também, a minha ressurreição. A ressurreição de todos aqueles que ele possa alcançar. E a obra de Cristo na cruz, diferente do que você tem ouvido ou não, ela tem poder para salvar a todo pecador. A todo o pecador. Jesus, ele é a única forma, ele é o único caminho, e o Evangelho de João vai nos dizer muito isso. Ele é a porta que pode te levar a Deus, como assim um dia me levou, com a sua imensa graça que me alcançou, com as suas imensas misericórdias que me alcançam todos os dias. Entenda isso. Não há outra saída. Não há outra saída. Porém, há uma única saída. Jesus Cristo. A quarta lição que eu gostaria de ver com vocês, e última, é uma ordem. Versículo 43, dos versículos que lemos, do capítulo 11, Jesus brada, ou Jesus fala alto, ou Jesus exclama: Lázaro, venha para fora. Aqui, a morte libertou o cativo. Você tem medo da morte? Eu posso dizer que, de repente, quando eu era pequeno, eu tive medo da morte. Vou morrer. Não, vou deixar minha mãe. Não casei. Não tive filhos. Não sei o que, não sei o que. Não. Sempre vai ter não sei o que. É difícil nós alcançarmos tudo que almejamos. Mas hoje, eu não tenho nem um pouco medo da morte. Porque a morte não é o fim para aquele que crê em Cristo. A morte faz parte de uma etapa. Mas aqui, quando Jesus chama, ou brada, ou fala, ou dá uma ordem, a morte liberta o cativo. A morte solta a sua presa. Ao ouvir a voz daquele que tem poder sobre a morte, que tem domínio sobre a morte, Jesus Cristo. Notem que Jesus, ele não pede, ele ordena: Lázaro, venha para fora. Assim como Jesus deu uma ordem e ressuscitou Lázaro, Jesus um dia deu uma ordem e me ressuscitou.
Você que crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, Ele um dia deu uma ordem para você também. O mesmo que os relatos bíblicos nos falam que operou esse milagre maravilhoso, onde ressuscitou um homem que estava morto há 4 dias. Também opera esse milagre na sua vida, hoje, ou operou há algum tempo, ou ainda vai operar. Com uma ordem, Ele pode ressuscitar você. Com uma ordem, você não vai passar pela morte. Pela morte física, sim. Talvez não. Sim, pela morte física. Aquele que tem 80 anos, 90. Provavelmente você passará pela morte física. Mas pela morte eterna, não. Porque com uma ordem, Jesus pode te ressuscitar. Esse é o meu maior objetivo com as minhas atitudes. Te mostrar que Jesus pode te ressuscitar. Que somente Ele tem esse poder. Que não há outro que possa fazer algo parecido com o que Jesus faz. Jesus tira o poder da morte, porque Ele tem o domínio sobre a morte. A morte liberta o cativo. A morte não é o fim. Porém, uma vida sem Jesus pode te levar para o fim. Pense nisso. Pense sobre essas 4 afirmações. Uma pedra, uma mulher, um agradecimento e uma ordem. Você poderia colocar uma que fez meu coração bater mais forte? É a última. Porque foi através de uma ordem que eu fui alcançado. Não uma ordem de homens, mas uma ordem do Criador. Que essas palavras do próprio Jesus possam, de alguma forma, tocar o teu coração. Esse é o meu objetivo, esse é o objetivo de todo crente. É fazer com que as palavras de Jesus toquem o seu coração. Amém? Queridos, medite nessa palavra, medite nisso que você ouviu e que pela imensa graça e misericórdia que Deus tem tido, Ele possa usar esse homem imperfeito, cheio de falha, para que algo através de mim chegue a vocês. Amém.